Segundo episódio da série Pode Mulher na Pesca, com o tema Cooperativas constroem um mundo melhor. Você sabe o que é COP 2025? Decidido pela ONU no ano de 2023 de eleger 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. A proposta é baseada nos trabalhos que as cooperativas já vêm realizando há bastante tempo, trazendo as COPs como peças fundamentais para o desenvolvimento econômico e social, impactando na geração de trabalho e renda, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. Desta forma, hoje vamos dar voz às representantes da pesca artesanal. Elas vão nos contar sobre suas experiências e conquistas através do trabalho cooperado. Não esqueça de curtir e comentar este vídeo para que tenhamos cada vez mais visibilidade. A seguir, vamos falar sobre a importância das cooperativas no contexto das mulheres da cadeia produtiva da pesca artesanal, na região do Norte Fluminense e região dos Lagos, além de dialogar com pessoas que participaram do prêmio Mulheres das Águas, para dar visibilidade aos seus trabalhos realizados coletivamente. Para isso, convidamos a Scarlett para entrevistar mulheres que fazem parte de cooperativas e associações. Ela também faz parte de uma associação comunitária, Grupo de Mulheres Negras, MENE, como coordenadora. Eu passo a palavra para ti, Scarlett. Obrigada, Marisol. De nada, Scarlett. Qual a importância do cooperativismo na área da pesca artesanal, principalmente para as mulheres? Eu acho que o cooperativismo hoje ele precisa ser melhor entendido, principalmente quando você trabalha em grupos. Por quê? Porque o sentido, por exemplo, da nossa cooperativa, se a gente não entender o que é o cooperativismo na hora de você trabalhar, produzir, responder, outra coisa que pode ser dita, estar em conjunto. Você não entendendo o que é, você não responde, você não vai saber trabalhar, você não vai saber produzir. Então, assim, eu acho que antes de tudo a mulher tem que entender que o grupo que ela está participando tem que saber que o cooperar é o fundamental dentro de um grupo. Porque muita gente escuta a palavra cooperativismo, mas não entende o que é praticar ele. E o praticar o cooperativismo é o quê? É unir, é estar junto, é produzir junto, né? E as mulheres, quanto mais elas estão cooperando uma com a outra, mais fortes elas estão. Mais independente elas são, né? Porque todo mundo sabe a palavra o que é, mas você tá dentro, não é fácil, e se você não entender o que é cooperativismo é mais difícil ainda, tá? Então acho que é isso, é a união mesmo, é entender que você tá fazendo por você não, mas por um todo. É um por todo e todos por um, não tem outra explicação para o cooperativismo. E se você não entende que você está fazendo para você e para o seu parceiro, sua amiga, não dá certo. Enquanto grupo, como vocês estão organizadas? Como vocês dividem as tarefas e também os ganhos econômicos? E você percebe que este trabalho faz diferença para a comunidade? Então, gente, para você montar uma cooperativa, a primeira coisa que tem que ser feita, que é a maior importância, é você montar o seu estatuto de acordo com as suas necessidades básicas da cooperativa. Porque o estatuto de uma cooperativa, ele dita as regras. Então, quando você dita as regras através de um documento que você está montando, você tem que estudar muito bem o que vai ser bom para você, para o grupo e para a entidade. Não é só o nosso trabalho. A entidade também nessa área, ela é muito cobrada, né? Então, assim, a posição que a cooperativa ocupa, né,
Hoje, a nossa principalmente, ela traz como se fosse um espelho para as outras que vieram depois. Porque tem muito erro no começo. Quando você monta uma cooperativa, tem muito erro. E que a gente foi passando e que a gente foi ensinando para as outras, que a gente foi vendo depois, para não fazer o mesmo caminho, por falta até de conhecimento. Então, assim, o nosso estatuto ele foi montado passo a passo, item a item, para dizer assim, eu vou dar um exemplo para vocês. A cooperativa pode pagar ao cooperado o dia que ela quiser. Não pode. O estatuto diz, não é pagar, né? A sobra, cooperativa não é pago, é sobra. A sobra, ela só pode ser repassada às cooperadas depois que você faz quita suas dívidas, separa a cota da cooperativa, e aí o que é sobra é que é da cooperada, do seu trabalho, e também por hora que você trabalhou. Mas tem regras que você pode criar dentro do seu estatuto. Não é por hora, pode ser por dia, pode ser em produção. Então, assim, você tem que montar um estatuto muito dentro do que você vai trabalhar. Então, ele é a regra maior da sua cooperativa, é o estatuto. E aí, depois que ele é montado, você tem que respeitar tudo que está ali dentro. Não adianta assim, eu monto um estatuto e ajo de outra forma. Não pode. O que acontece? A cooperativa nossa também hoje, ela vem de 10 anos já de criação. Muita gente aprendeu com ela. Hoje a gente está aí no mercado mostrando para as pessoas que a mulher é capaz, que a mulher pode, que a união faz realmente acontecer esse produto final, que a gente chama, né? Que é a posição que a gente está hoje. Hoje a gente tem aí vários prêmios. A cooperativa hoje tem vários prêmios que foi recebido não porque uma cooperada fez, porque um grupo fez acontecer, né? Eu não seria premiada se eu não estivesse hoje dentro de uma cooperativa com um grupo trabalhando. A cooperativa não seria premiada se todas as cooperadas não estivessem ali produzindo e fazendo o papel dela para a sociedade, para o mercado, para outras entidades, né? Então, eu acho que a importância hoje da nossa cooperativa é ser um exemplo que deu certo e que segue um caminho de cooperativismo e que deve ser seguido sim, porque a gente hoje está plantado nisso. A gente hoje pode dizer para uma outra mulher que vai começar, siga assim, faça assim, dificuldades sim, mas que tudo lá no final vai dar certo. O que te levou a participar da premiação Mulheres das Águas? Quais as repercussões que esse prêmio trouxe para você, para o seu trabalho e para a sua comunidade? Então, gente, olha, esse prêmio, eu vi o edital, aí fui ler o edital para saber, né, o que pedia ali. Achei até que era mais assim, a cooperativa, e não, era mais pessoal. Era a história da pescadora. Eles queriam só mulheres, mas a história da pescadora. Então, lá dizia que mulheres de pesca de água marinha, que é o meu caso, podia participar. Aí eu falei, eu vou participar, porque eu acho bacana. Prêmio em dinheiro não tem, não é prêmio em dinheiro. Era prêmio de reconhecimento da sua história. E eu venho de uma história de pescador, né? Eu sou filha, neta, e sempre desde pequena envolvida com pesca. Nasci na praia, né? Vendo meu avô puxar rede, ia pra lá, andava dentro do jacá do cavalo para ir buscar água na praia, que a gente fazia, né? Cacimba, que era a água que a gente bebia, né? Nessa época. Então, era assim, a gente aqui não tinha luz. Era uma cidadezinha bem pequenininha de pescador mesmo, né? E foi eu 64 anos, então lá um histórico de pesca. Então eu falei, eu acho que eu vou participar desse concurso. Aí entrei no edital, me inscrevi, aí pede para contar a história, para gravar um vídeo. Aí eu cheguei para uma amiga, eu falei, vai lá na praia comigo, me grava falando ali, né, umas coisas assim da pra pesca, e escrevi minha história, mas escrevi minha história mesmo, porque eu sou envolvida com a pesca, desde sempre, né, que a gente é filha, neta, família pescadora, meus tios pescadores. Aí fui falando
realmente só isso, do que era realmente a minha vida na pesca. E aí mandei fotos, né, pescando e tal, mandei pro projeto lá, pro concurso. Então eu não esperava realmente ser assim selecionada, porque foram 200 inscrições. Então aquilo pra mim, assim, eu falei, ixi, depois que eu vi 200 inscrições, eu falei, tá doido, minha história é pequenininha, né, pesca. Aí veio o resultado, né, que eu fui a primeira da região sudeste para representar todas as mulheres da pesca marinha. Aí, pô, é um misto de emoção, de alegria, sabe, de susto. Você fica assim, pô, ganhei, quando de repente recebi uma ligação da assessora do ministro dizendo assim, você pode atender o ministro, ele quer falar com você. Aí eu falei assim, claro. Então o ministro me ligou, uma ligação de vídeo. Poxa, Margarete, estou muito feliz que você ganhou. Queria que você me falasse rapidinho, assim, como é que foi a sua história e tudo, para te dar os parabéns e tal. Conversei com o ministro, né? Ele, vou ter um prazer em receber você aqui. E aí depois veio, né, o prêmio, que foi agora dia 25 de março. Gente, é uma coisa assim muito louca, é uma euforia, uma alegria, um medo. Sabe, você, passa na tua cabeça que tá aqui, não é você representando você ou só a cooperativa que são pescadores. Você está representando um estado lá, a região sudeste. A sua região tem uma representatividade que é sua. Você está levando as mulheres junto com você, você não está indo sozinho. Você está ali falando por todas as mulheres, por todas as cooperativas de mulheres, por todo mundo, né? E eu me surpreendi porque eu não sabia que todas as categorias de mulheres envolvidas com a pesca podiam concorrer. E concorreram, né? E a maioria que ganhou foi graduada, pós-graduada, mestrado e pescadora mesmo, como eu. E assim, 2 ou 3 só tinham lá. Toda a comunidade, todo mundo ficou sabendo, todo mundo ligando. Gente, eu recebi tanta ligação. As crianças do jardinzinho fizeram uma homenagem na escola para mim, desenharam peixinho, pintaram com o dedinho para mim, que foi a coisa mais linda. Eu recebi essa homenagem, depois fizeram fotos e vídeos, foi a coisa mais linda. A prefeitura da cidade também mandou pessoas aqui para me entrevistar, para fazer. Então, assim, teve uma repercussão que eu não esperava, mas que realmente cresceu muito a visibilidade da nossa cooperativa depois desse prêmio. Que todas as mulheres que pensam e que querem fazer esse tipo de trabalho, que elas não fraquejem, que elas não sejam, não achem que porque na primeira pedra que tropeçou vai desistir, não. Porque não foram poucas que a gente encontrou no caminho, não foram poucas que eu encontrei no caminho, mas estou aqui hoje sendo premiada, recebendo o prêmio da mão de um ministro, recebendo o prêmio de um país de fora, que foi o prêmio da Espanha que a gente recebeu também, né? Que a gente recebeu dentro da Embaixada da Espanha. Então, a ONU presenteou nossa cooperativa. Então, tudo isso é fruto do nosso trabalho e fruto do que a gente está hoje aqui, mostrando para quem precisar e quiser apoio da gente. Qual a importância do trabalho coletivo na área da pesca artesanal, principalmente para as mulheres? Então, eu vejo a importância da AMA dentro das comunidades, junto às mulheres, de acessar principalmente as políticas públicas, que muitas das vezes, muitas não têm acesso à internet. Então a AMA ajuda elas a ter esse acesso nessas políticas públicas ou qualquer outra política que venha envolver elas dentro da cadeia produtiva da pesca. Então a AMA, o principal, a importância delas é auxiliar essas mulheres e organizar elas dentro da área da pesca. E você percebe que este trabalho faz diferença para a comunidade? Sim, eu percebo a mudança dentro das comunidades, porque hoje as mulheres estão mais empoderadas a desenvolver um trabalho dentro das suas comunidades, buscar pelas suas comunidades. Então eu vejo isso, que a AMA vem desenvolvendo essas mulheres dentro do seu âmbito familiar e nas suas comunidades pesqueiras.
Para você, como atual presidenta da AMA, quais são seus maiores desafios como gestora? Então, hoje, eu como atual presidente, o maior desafio que eu vejo é conseguir, por mais que a gente esteja organizada, a gente esteja nessa luta junto às mulheres, que elas entendam que a nossa luta não para, desenvolver elas para as ações futuras. Hoje eu vejo o objetivo de transformar a vida dessas mulheres junto à associação, porque eu acho que mulher tem lugar, tem a voz e tem a vez. Então, meu maior desafio hoje eu vejo isso aí, desenvolver esse público que é nossas mulheres da associação para um futuro melhor. Nós da AMAS estamos aí, que a gente continua com todas essas mulheres juntas nessa caminhada de luta, de empoderamento, que a nossa união de todas as mulheres do mundo, seja do nosso lugar, seja de outro lugar, seja de outro país, possa estar sempre unida para vencer todas as lutas que vêm aí para frente. Então, mulheres, vou deixar meu recado aqui para vocês, que vocês não desistem desse trabalho coletivo maravilhoso que a gente desenvolve dentro da nossa associação, que a gente continua perseverando, continua na luta, na garra, na força, uma ajudando a outra, naquele companheirismo que a gente vai vencer juntas e nos fortalecer cada vez mais. E agora damos continuidade ao nosso Pode Mulher na Pesca, com as respostas da Cleuzinha. Eu sou Cleusa dos Remédios Rocha, pescadora, catadora de marisco, pescadora artesanal e salgadeira da Cooperativa de Mulheres da Prainha. Então, o motivo pelo qual nós formamos uma cooperativa foi a necessidade do reconhecimento de nós, mulheres que fazem parte da cadeia produtiva da pesca, e em termos da documentação, que a maioria aqui, principalmente as catadoras de marisco e beneficiadoras, que não são assim tão reconhecidas dentro da lei da pesca. Então agora nós estamos pedindo a renovação da lei da pesca, tá? Essa necessidade das mulheres, né, ter a documentação, ter visibilidade, né, dentro da cadeia produtiva da pesca. E da prainha, a gastronomia local estava sendo esquecida, que é o pirão peixe salgado, que é daqui, sabe, é dos bastidores, é do negro, é do povo da pesca, é do negro, do caiçara, que veio a salga do peixe. Escravos trabalhavam nas salinas, então daí veio o peixe salgado, porque aqui não tinha eletricidade, então precisava levar o peixe para outro lugar para vender. Então tudo isso juntou. Enquanto grupo, como vocês estão organizadas? Como vocês dividem as tarefas e também os ganhos econômicos? Então, a forma de organização é o seguinte: a nossa cooperativa é composta de 70% de mulheres e 30% de homens. Então, o peso maior que tem que carregar dentro da cooperativa, nós sobrecarregamos os 30%, que são os homens. E a forma de nós trabalharmos, nós fazemos turno. E a forma de dividir o recurso financeiro é por produção. Você produz, você recebe. Você não produz, tem direito a nada. Pode vir, conversar, beber água, fazer o que quer. Não tem produção, não tem recurso financeiro no final. Trabalho coletivo, não só de nós estarmos juntas, uma ouvindo a ideia da outra, mas também em termos de produção, né? Principalmente em termos de produção, porque uma andorinha só não faz verão. Quando tem várias andorinhas, aí o anúncio é maior, o estrondo é maior, então a produção é maior. Enquanto isso, produção maior, o rendimento financeiro também. Finalizamos a nossa conversa e agradecemos a oportunidade de estar com essas mulheres potentes, dando mais voz para que juntas possamos fortalecer a busca por nossos direitos. Obrigada a todas vocês, mulheres com voz e vez, que engrandece o mundo com seus saberes.
Grande abraço a todas, a todos e a todos os ouvintes. Nos sigam nas nossas redes sociais e lembrem de curtir. A realização do PA-Foco é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA.